Boa tarde a todos, bem-vindos! Para uma melhor experiência, solicitamos por favor que mantenham seus microfones no mudo. Todo o material que apresentaremos poderá ser utilizado para divulgação imediata. Muito obrigado e aproveitem o evento. Boa tarde. A partir de 1º de setembro, History apresenta uma programação especial para comemorar o bicentenário do Brasil. Esta programação especial inclui produções inéditas e especiais, mas uma das coisas mais importantes desta celebração da independência do Brasil foi, sem dúvida nenhuma, a reapertura do Museu do Ipiranga. E, graças à aliança estratégica que temos com o Museu do Ipiranga, History estuvo lá para inaugurar ou para abrir para um grupo muito VIP a experiência maravilhosa de conhecer, depois de 9 anos de restauração, o Museu de Ipiranga. Com vocês, um sneak peek dessa experiência VIP. Vamos ser o primeiro grupo que vai conhecer ou reconhecer o Museu de Ipiranga. Convido todos vocês, junto com o History, celebrar o bicentenário da independência do nosso país. Obrigada. O Museu Paulista é o Museu do Brasil. Sem dúvida, foi uma experiência inesquecível para todas as pessoas que nos lograram acompanhar a essa experiência VIP, incluindo a nosso gerente-geral do Brasil, Raul Costa, e a nosso presidente e gerente-geral do A&E Networks, Eduardo Edi Ruiz, e o vice-presidente de programação e produção do History, Miguel Berlowski. Agora que gostaria de convidar a nossa diretora de produção e conteúdo para o Brasil, Karen Santiago. Oi, César, tudo bem? Tudo maravilhoso. O que você pode falar da experiência maravilhosa que tivemos a semana passada no Museu do Ipiranga? Está sendo uma experiência muito gratificante para o History, essa união com o Museu do Ipiranga, depois de 9 anos fechado, e agora vai reabrir as portas para que todos os brasileiros possam ver a riquíssima história que está lá dentro. E nós colocamos uma tela interativa na frente do quadro principal do museu, o quadro Independência ou Morte, para contar um pouco mais da história desse quadro. Además, além disso, History colocou também na tela interativa também uma ajuda para os discapacitados, para que todos possam aprender a história do Brasil. Isso, agora vamos a compartilhar. Todo muito acessível. Isso, e a tecnologia não havia 9 anos atrás, mas agora tem tecnologia top. Eu acho que vai ficar muito lindo e a partir de 7 de setembro todo mundo vai poder conhecer o que o Museu de Ipiranga tem para descobrir e para mostrar a todo mundo. Agora vamos a compartilhar um pouco desse especial da programação do B do Brasil, do bicentenário da independência do Brasil. No History, a Casa do Bicentenário. Por que você acha que History é a Casa do Bicentenário, Karen?
César, 200 anos de independência, tem muita história, né, para contar, muita história por trás disso tudo. E History, desculpa. E History é o canal que fala de história. E um marco tão importante da nossa história precisa ser celebrado. Então, o History traz, a partir do dia 5 de setembro, uma programação super especial, com programas longos e programas curtos, para que a nossa audiência conheça os fatos mais marcantes do nosso processo de independência, incluindo a importância que as mulheres tiveram nessa independência. E esse conteúdo todo é apresentado. No solamente para a tela principal, sino también para la digital también, ¿no? Y todas las telas del ecosistema de History. Sim, é uma programação multiplataforma, inclusive no digital tem conteúdo extra e também jogos, quiz e matérias especiais, tudo sobre o Bicentenário da Independência. Perfecto. Ahora vamos a compartir con todo el mundo un vídeo que resume este especial de programación para el Bicentenário do Brasil. Brasil, país continente, lar de mais de 200 milhões de pessoas, berço de uma cultura riquíssima que enche de orgulho brasileiras e brasileiros. Um país completando os 200 anos da sua independência. Motivo mais do que nobre para que o History Channel comemore em grande estilo. Oi, eu sou o Eduardo Bueno e estou de volta aqui no History Channel. Em setembro, estreiam novas séries e conteúdos inéditos. Começando aqui pelo Riacho Ipiranga, na série B de Brasil, especial 200 anos da independência. Vamos descobrir juntos de que forma que o Brasil tanto lutou para ser a nação independente que é hoje. E eu vou entrevistar especialistas, historiadores e, por mais incrível que pareça, também estarei junto com os verdadeiros protagonistas dessa história. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, Diga ao povo que fico. Mas não foi só isso que você disse, não. Dicionário da Independência. De A a Z. Desafio 2 minutos para cada letra. Valendo E de escravidão. Na série Dicionário da Independência, vou te contar, por meio das palavras mais importantes, todos os detalhes desse turbulento processo, de A a Z. Vem descobrir. A independência do Brasil não foi um mero desfile, uma parada, um passeio. Não, foi um processo sangrento e violento. Mas quanto a gente realmente sabe dessas batalhas que foram travadas para que a gente pudesse conquistar os nossos direitos? Mais de 200 pessoas deram suas vidas pela independência do Brasil. Do outro lado, a tropa portuguesa, liderada pelo Major Fidié, era composta por soldados muito bem treinados e armados com mosquetes e canhões. Insurgentes é uma série de 5 episódios que vai narrar a história dos heróis menos conhecidos do Brasil. O sangue derramado por brasileiros e portugueses foi a base da adesão do norte do país à independência do Brasil. Tendo ocupado o Ministério das Relações Exteriores no governo de 4 presidentes, Rio Branco, que nada herdou do pai, pouco deixou para os filhos. A série Inventores do Brasil, apresentada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, vai recuperar a memória das mais influentes personalidades da nossa história e mostrar como os diferentes personagens ajudaram a pensar e a construir o Brasil. Um olhar sobre os homens e as mulheres que fizeram do Brasil o que ele é hoje. Em setembro, o Brasil inteiro vai comemorar o bicentenário da sua independência. E não restam dúvidas que o melhor lugar para festejá-lo vai ser aqui, no History Channel. Karen, eu acho que você tem que estar muito orgulhosa, porque é uma programação muito sólida a que você está apresentando aqui, no stand de programação da comemoração do Bicentenário da Independência do Brasil. Mas uma pergunta que todo mundo queria fazer é: como History conseguiu que Fernando Henrique Cardoso fosse apresentador de um desses especiais?
Esta série é uma série licenciada, ela foi produzida em 2016 e a gente achou que tem tudo a ver com History, contar fatos importantes da história do nosso país através de pessoas e personagens que marcaram realmente a história. Então, essa série é uma das séries, é uma parte da nossa programação especial, que envolve também o B de Brasil, o Dicionário da Independência, Aqui Tem História, e também Insurgentes, que conta as 5 revoltas nordestinas que também foram muito importantes para a independência do nosso país. Maravilhoso. Eu acho também que Eduardo Bueno é amigo de casa, mas também é apresentador oficial do B de Brasil e também, basado no livro dele, tem uma produção especial de 24 episódios com o Dicionário da Independência do Brasil. Então, agora vamos a falar com o único e incomparável Eduardo Bueno. Dizem que a história sempre se repete, como farsa ou como tragédia. Quem sabe? Seja como for, para a gente entender melhor a história, tem que lançar um olhar para os fatos e pessoas que não conhecemos. E também para as pessoas e fatos que a gente acha que conhece. O lado B. Eu sou o Eduardo Bueno e esse é o B de Brasil. O meu pai já tinha voltado e eu até sentia saudades de Portugal, não posso mentir. Em 9 de janeiro de 1822, recebi um abaixo-assinado. 8.000 pessoas pediam que eu ficasse no Brasil. E foi então que eu disse a frase que nunca mais esqueci. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fica. Mas não foi só isso que você disse, não. Os jornais registram aqui que você também falou. Vou demorar a minha saída até que as cortes e meu augusto pai e senhor deliberem a esse respeito. É impossível falar da independência do Brasil sem falar de Dom Pedro. Afinal, o primeiro imperador do Brasil passou a vida dividido entre 2 mundos, entre 2 continentes. Em 1817, Dom Pedro foi obrigado a se casar, para entrar nos trilhos, né? A escolhida foi Carolina Josefa Leopoldina, filha de Francisco I, o grande imperador da Áustria. Ela vem realmente uma das cortes mais sofisticadas, intelectualmente cultivadas da Europa. Eu fui a primeira mulher que comandou os negócios internos no Brasil. Eu não podia deixar que o Brasil voltasse ao Estatuto de Colônia. E então, eu assinei a deliberação do Conselho e enviei uma missiva com urgência para Pedro. Com vosso apoio, ou sem vosso apoio, o Brasil fará sua separação. O pomo está maduro. Colhei já, ou senão apodrecerá. Falam até que se não fosse ela, Dom, você não teria proclamado a independência. Quem falou? Eu vou atrás desse caluniador e dar 2 vergastadas nele. Eu vou embora. Vai aonde? Não chegamos nem na metade. Mulheres como ela tentaram, se moveram nesse sentido do que acreditavam como possibilidade, como projeto de nação. É importante porque ajuda a romper com esse estereótipo de que política, principalmente política internacional, é uma coisa só para homens, que mulheres estavam fora, trancada, à frente de um piano de caudas. E assim, Leopoldina, princesa austríaca, virou imperatriz por direito próprio. O que ela não poderia supor era que o seu reinado seria tão turbulento, incerto e breve. Muito por causa de quem você já sabe. Eu. Não. Deixa quieto, ainda não é a tua hora. Tinha outra questão. E agora, para falar sobre a verdadeira história da comemoração da independência do Brasil, que melhor que nosso amigo pessoal, é historiador,
de fama internacional, Eduardo Bueno. Eduardo. Amigos! Alô, César, prazer ver você de novo nesse dia histórico, né? Estamos a um passo dos 200 anos da independência do Brasil, do lançamento da nossa série B de Brasil, e, infelizmente, o Brasil trabalhou muito mal, o governo, as instâncias federais, municipais, governamentais, a comemoração não foi o que se esperava. A própria Argentina fez, no ano de 2010, os seus 200 anos, e eu acho que o Brasil inteiro está esperando essa série, porque essa série B de Brasil, o lado B da independência, o lado B da nossa separação de Portugal, essa vai ser boa. Eu garanto que eu já vi, nós trabalhamos com muita dedicação, grandes historiadores falando, representação de cenas, atores, entrevistas, e é aquilo que eu já te falei uma vez, história com entretenimento e reflexão. Portanto, é uma série que diverte a pessoa, intriga, a envolve quase como se fosse uma novela, e, no entanto, tem propostas de reflexão, de entendimento da história. Portanto, eu estou muito, muito feliz, ansioso, aguardando o dia 7 de setembro, que não só vai ser o dia dos 200 anos da independência, como o dia em que vamos estrear a nossa série. Então, o que significa a nova programação da independência do Brasil? E, especificamente falando, que é o dicionário da independência do Brasil para você? Ah, que bom, meu livro querido. Então, a gente já estava se antecipando, né? Desde 2020, se sabia que seriam os 200 anos em 2022. Portanto, todo mundo projetando que teríamos uma grande celebração por parte do governo, por parte da sociedade civil, tudo. E a gente está num momento tão turbulento no Brasil que isso não se concretizou. As pessoas têm até anseios e dúvidas de como vai ser a celebração oficial. Então, eu lancei um livrinho, que é um livro, na verdade, ele é muito pretensioso na sua despretensão, porque a pretensão dele foi atingir desde crianças de 8 a 10 anos de idade, até o leitor normal, até qualquer idade, 80 anos, 90 anos. E eu consegui isso com uma linguagem simples e direta, são verbetes, são 200 anos em 200 verbetes. A gente selecionou as 23 letras do alfabeto, né? E cada uma ganhou 6, 7 verbetes, até completar 200 verbetes, contando a história do Brasil de um jeito simples e, ao mesmo tempo, sofisticado. Porque ele não é simplório. Ele é simples, mas não é simplório. E ele é envolvente, instigante, e o seu propósito é que a pessoa, ao ler aquilo, que ela lê mais, se aprofundar mais, porque o processo de independência, não apenas do Brasil, mas da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, da América Latina como um todo, ainda está em andamento. A América Latina ainda não é tão independente e tão fulgurante quanto nasceu para ser. E o único jeito de fazer países mais completos, mais atuantes, é conhecendo a história. Meus livros fazem isso, tenho certeza, e o History Channel, com as suas séries, também faz isso. Portanto, viva a história, viva a cidadania, viva a independência, só que ainda temos um caminho relativamente longo para percorrer. A programação especial do B de Bicentenário é conduzida e apresentada por você, mas ainda você também tem especiais como Insurgentes, depois você tem também Inventores do Brasil com Fernando Henrique Cardoso, eu quero que você fale disso, e também aqui tem história, uma duo de Tiago Gomide com a jornalista especializada em gastronomia brasileira, Patrícia Ferraz. E depois, muitas pílulas e muitos vídeos para comemorar esta apresentação, especialmente com você e o Dicionário da Independência do Brasil. Fala, o que significa todo isto e o que significa a presença de alguém tão importante como Fernando Henrique Cardoso? Então, eu queria ressaltar realmente isso.
infelizmente, não é só o governo que fez uma comemoração meio assim, menos fulgurante que a gente imaginava. As TVs brasileiras também. E eu sei que é meio estranho dizer isso, mas a verdade é que eu tenho a certeza de que a casa dos 200 anos da independência do Brasil na televisão será o History Channel. Não apenas por causa da série B de Brasil, por causa do Dicionário da Independência, que, baseado no meu livro, vai fazer 23 pílulas, 23 cápsulas, no qual a gente vai contar a independência de A a Z, mas esses outros projetos, Fernando Henrique Cardoso, um dos presidentes mais importantes da história do Brasil, um sociólogo, um conhecedor da história e da sociologia brasileira, vai apresentar uma série que vai deixar as pessoas muito, muito impressionadas, porque é uma análise profunda e é uma análise reveladora que mesmo assim você vê com muita leveza e prazer. E aí também as séries de gastronomia, todas as abordagens da história do Brasil, o History vai fazê-las nesses 200 anos, e eu ouso dizer, e repito, a casa dos 200 anos do Brasil na televisão é o History Channel, porque as melhores séries estão aqui, e eu estou assegurando, afirmando isso, porque eu já as vi, e vi dos outros também. Então, sugiro, fique ligado no History Channel, porque se você acha que os 200 anos da independência não foram comemorados ainda do jeito que deveriam, eles o serão aqui, no History Channel. Sem dúvida, a History Channel é a casa do Bicentenário. Então, queremos saber o que vamos a conhecer ou descobrir com esta celebração de B de Brasil, para que todos os fãs de History tenham que assistir esta série e comemoração da independência do Brasil. Que vamos a conhecer, que vamos a descobrir, o que vamos a reconhecer como história do Brasil. Então, no primeiro episódio, a gente vai entrar dentro da mente do Dom Pedro I, o primeiro imperador do Brasil. Porque a independência, César, do Brasil é quase um processo freudiano, porque é o filho se separando do pai. Ao contrário, por exemplo, da Argentina, do México, do Paraguai, da Colômbia, onde foi uma revolução com as ex-colônias espanholas enfrentando a metrópole, no Brasil foi o filho enfrentando o pai. E ainda por cima, nunca teve o amor da mãe, a Carlota Joaquina, aliás, espanhola, e aliás, que queria ter um envolvimento com o vice-reino do Prata, com a Argentina, tudo isso, né, a Carlota. Então, a gente botou o Dom Pedro no divã, eu faço um papel meio freudiano e a gente tenta analisar a cabeça do Dom Pedro, mas tudo com base real. As respostas do Dom Pedro são palavras que ele de fato pronunciou na sua vida. É uma análise psicológica, mas baseada em fatos concretos. No segundo episódio, a gente fala do papel fundamental da mulher. Independência é artigo feminino. La independência, a independência. É feminino. E as mulheres tiveram um papel fundamental. Ao mesmo tempo, os brasileiros acham que não houve guerra, que não houve sangue na independência brasileira. Não houve em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas no Pará, no Maranhão e, acima de tudo, na Bahia, houve terríveis guerras e confrontos com muito sangue, muita violência. E a gente conta a história dessas revoluções, desse sangue, desses combates. E no último episódio, a gente conta a história do dia 7 de setembro, que foi um dia quase aleatório, que foi uma escolha inventada. A independência do Brasil não precisaria necessariamente ter sido no dia 7. Houve o dia 9 de janeiro antes, o dia 12 de outubro depois, o dia 1º de dezembro. E mesmo assim se escolheu, por uma questão política, o dia 7. A gente conta essa história que os brasileiros, infelizmente, sabem pouco, e aí conta a história do dia 7 de setembro, cinquentenário da independência, em 1872, o centenário, que foi incrível, em 1922, e o Sesc Centenário, em 1972, em pleno regime militar, mostrando como depende da política e da sociedade o jeito que se celebra uma efeméride, um momento histórico. E aí refletimos sobre o significado do 7 de setembro hoje, deixando claro que quem faz a sua história é o seu povo.
O povo constrói a sua história. Se a gente é muito insatisfeito, com razão, com a história do Brasil e da América Latina, a responsabilidade é nossa. Cabe a nós construirmos países melhores, mais equânimes, mais justos, com mais justiça social, com mais eficiência, com mais competência. A culpa não é deles, políticos. A responsabilidade é que é nossa. E eu me orgulho de, com o meu trabalho e com o trabalho do History Channel, a gente levar reflexão ao povo junto com entretenimento e diversão. Você aprende se divertindo. Eu adoro falar com você, porque você tem não somente muito conhecimento, sino muita paixão por história. Mas você fica aqui com nós, porque agora vamos apresentar mais conteúdos desse especial de programação do B de Brasil e depois vamos falar com você e todos os membros dessa coletiva de imprensa, porque todo mundo quer saber o que é B de Brasil e como History, a Casa Bicentenário, celebra a comemoração da independência do Brasil. Fique com nós. Muito obrigado, Eduardo. Obrigado, César. Obrigado. Prazer sempre falar com você. Em breve falamos com a coletiva de imprensa internacional que tem muitas perguntas para você, porque todo mundo quer saber porque B de Brasil se celebra somente no History Channel. Muito obrigado. Continuamos. Eu estou agora em uma das embaixadas mais famosas da pinga na história do Brasil. Nada aqui tá te remetendo a uma cachaçinha? Não hoje em dia, mas se a gente for a 1822, a realidade era bem diferente. A Rua da Quitanda, aqui no centro de São Paulo, era o Beco da Cachaça, reduto dos vendedores e também, claro, dos bebedores da água que passarinho não bebe. A cachaça era vendida em tabernas, em botequins, e eu vou te dizer uma parada, era o maior perrengue negociar aguardente. Em 1847, a Câmara Municipal criou burocracias e mais burocracias para os vendedores. A turma tinha que apresentar notas de quem estava comprando, de quem estava produzindo e por aí seguia. E sabe o que podia acontecer com quem não seguia esse traçado? Prisão. Patrícia, quem bebia cachaça em 1822? Olha, basicamente os escravizados e os brancos pobres. E foi assim desde a origem, desde o início da produção da cachaça, que foi na Bahia no século XVII. Por muito tempo, teve muito preconceito contra a cachaça, especialmente na época da independência ainda tinha, apesar dela estar se popularizando. Agora, essa situação só começou a mudar 100 anos depois da independência, na Semana de Arte Moderna de 1922, porque aí os artistas resolveram dar uma provocada na elite que tomava bebidas importadas e começaram a valorizar a cachaça, que é uma bebida nacional. Um símbolo nacional, né? Exatamente. Agora, quando eu penso em cachaça, inevitavelmente eu penso em caipirinha, claro. Agora, você se arrisca a dizer quem foi que inventou a caipirinha? Foi a mãe de Dom Pedro I, a Carlota Joaquina? Tem essa história de que foi a Carlota Joaquina. E ela, de fato, gostava de misturar fruta com cachaça. Agora, ao que tudo indica, a caipirinha nasceu na região de Piracicaba, no interior de São Paulo, e ela, decorrência de um remédio que se usava muito contra a gripe espanhola, que era uma mistura de cachaça com mel e limão. Aí, quando passou a epidemia da gripe espanhola, os caipiras lá de Piracicaba resolveram trocar o mel pelo açúcar. Passou um pouco, alguém botou gelo e aí o resto é história, né? No século XIX, a cachaça era muito mais do que uma bebida, era um símbolo de patriotismo. Beber uma cachaça significava homenagear o Brasil e deixar de lado o vinho dos colonizadores. Em 1792, há quem defenda que Tiradentes, o Marte da Inconfidência Mineira, antes de ser morto, pediu um golinho. Em 1817, foi a vez dos pernambucanos virarem os copinhos e declararem guerra aos portugueses. Um padre chegou a brindar com aguardente o começo da Revolução. E as festas que marcaram a independência do Brasil no fim de 1822 foram regadas a cachaça. No carnaval, aqui no antigo Beco da Cachaça, os blocos passam e os foliões renovam um velho casamento com a cana, cantando a plenos pulmões a marchinha. Se você pensa que cachaça é água, cachaça é água não. Bem-vindo. Cachaça não é água. Como vai você hoje? Áudio. Eu acho que Agora você vai me ouvir perfeita. Foi? Me ouviu?
Deu perfeito. Tudo bem com você? Prazer. Todos queremos conhecer mais da série de você. Aqui tem história. Porque eu acho que quando uno tem a oportunidade de assistir um desses episódios, dos 8 episódios da série, você quer conhecer mais e mais. São histórias muito interessantes todas e estão muito entretenidas mesmas. Você pode falar um pouco qual é o conceito da série e o que você aprendeu com ela? Claro, claro. A série ela vai participar de um triângulo. A primeira parte desse triângulo é o bicentenário da nossa independência. O segundo é a questão da culinária. O Estadão faz parte dessa caminhada, então nós temos uma jornalista especializada em história da gastronomia, Patrícia Ferraz. E o terceiro é uma parte que trafega toda a minha vida como historiador, que é o aqui, que é a rua, que é onde exatamente aconteceu o fato que eu estou relatando. Então, o Aqui Tem História é isso, é o centro da cidade de São Paulo, numa discussão extremamente moderna, sendo valorizado e mostrando como que São Paulo estava em 1822, naquele período da nossa independência, servindo como cenário para um Dom Pedro I e para a sua comitiva, que ali iriam proclamar a independência no dia 7 de setembro de 1822. Então, a série ela é realmente in loco, ela é com os desafios de se gravar na rua, em um centro de São Paulo que precisa ser mais valorizado, mais conhecido, e também, claro, com a Alô? as belezas. Então, Tiago, você pode falar quais são os elementos culinários da cozinha brasileira que marcam, que diferenciam, que gritam essa brasilidade e esse sabor do Brasil para o mundo? Quais são? Então, os 8 episódios eles vão atravessar muitas dessas nossas cores, desses nossos elementos, né? Você fez a piada com a cachaça, assim que eu termino o episódio da cachaça. A cachaça já era um produto muito querido em 1822. Nós vamos atravessar um duelo entre chá e café. O chá vai vir para o Brasil trazido e incentivado muito por Dom João VI, pai de Dom Pedro I, mas nós vamos ter o café sendo um motor da nossa economia ainda no Império e depois muito forte na República. A gente vai ter as quitanteiras vendendo os seus produtos e os produtos mais diversos de uma culinária brasileira. Então você vai ter frutas, você vai ter composições feitas a partir dessas nossas frutas. Você vai ter também a questão da religião, qual comida tinha dentro dos mosteiros, como é que os bispos foram importantes a partir também da culinária para a nossa independência. Você vai ter a questão da rainha, você vai ter a Marquesa de Santos, perdão, não é a rainha, a grande, famosa amante de Dom Pedro I, como é que ela se relacionava com os banquetes depois da nossa independência. Então a culinária brasileira... Esse é Eduardo Bueno que se está conectando. Fala, por favor. Fala, Tiago, por favor, fala. Vocês estão me ouvindo? Sim. Continua, por favor. Tá, desculpa. Continua. Ok. A gente vai ter a questão dos botequins. Será que o consumo, o brasileiro, o paulistano, o carioca, o brasileiro em geral é muito ligado ao botequim, ao boteco, ao barzinho. Então, nós iremos refletir sobre como é que era a comida dentro dos barzinhos em 1822. É claro que existem diferenças entre o que nós conhecemos hoje em dia ao que nós vivíamos em 1822, quando nós falamos de bares, mas ali você tem já uma relação de afeto, onde a comida está no centro da mesa e a conversa e a cerveja poderia ir muito longe. Perfeito. Vamos a falar mais com você, mas agora eu quero apresentar outro programa que conforma esta comemoração do Bicentenário do Brasil. Vamos a falar de Insurgentes, uma série muito interessante com Ricardo Carvalho. Segunda,
A insurreição pernambucana É uma história de luta, peitar aquelas ordens que vinham lá de fora. como uma formação multirracial. Tropas indígenas, você tem as tropas negras, você tem as tropas luso-brasileiras. Foi uma revolta para a sobrevivência dos três. Culminou na expulsão dos holandeses do Brasil. Especial Insurreição Pernambucana, segunda, às 11h05 da noite, no History Channel. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Insurgente. saudações a todos. Insurgentes, uma série muito importante para todos nós, porque destaca um aspecto não sempre lembrado da independência do Brasil, que é a participação do Nordeste. Você pode falar, por favor, de esse aspecto tão importante da independência e do processo de independência do Brasil de Portugal? Prazer imenso estar aqui, né, na Casa do Bicentenário. Eu gostei muito desse termo que vocês trazem. E realmente foi uma felicidade muito grande realizar esse projeto, assistir as imagens agora, e é muito emocionante, porque, na verdade, nós temos várias independências, nós não temos uma independência do Brasil. O Eduardo já fez referência a isso, foram muitos conflitos, muitas guerras, e foi um processo progressivo que redundou lá no 22, né? Em 1822, no 7 de setembro, que continuou como conflito, por exemplo, até a conclusão na Bahia, em 2 de julho de 1823. Então, nós vamos passear em 5 episódios por essas várias independências, por vários conflitos que, ao longo da história do Brasil, vamos anteceder até o século anterior, até o século XVII, para entender como foi essa independência que tem vários sotaques, né? Que tem várias linguagens, várias nuances aqui no Brasil. Então, a gente vai pela insurreição pernambucana, o primeiro grito de ruptura, de rompimento do Brasil com uma dominação estrangeira, que foi a presença holandesa em Pernambuco. Vamos passar por eventos como Sabinada, Balaiada, Cabanagem, a Guerra do Ginipapo, que muita gente não conhece, né? A famosa Guerra do Ginipapo, a grande revolta que do Piauí estabeleceu a luta pela independência do Brasil. Então, foi uma experiência magnífica. Assim. Foram quase 30 cidades que nós percorremos, como eu disse, vários sotaques diferentes. E o mais bonito disso é identificar no povo brasileiro, no povo do Nordeste, o orgulho que eles têm por ter contribuído com esse rompimento com o domínio estrangeiro. Então, é um passeio, convido a todos a conhecer os insurgentes, esses heróis que nem sempre estão, né, nos trabalhos acadêmicos, nos livros, que estão nas grandes produções, mas que o History Channel vai trazer, né, para que o povo brasileiro conheça, mas o povo do mundo inteiro conheça as outras nuances do nosso processo de independência. Isso é Insurgentes. Uma das coisas que mais gostamos desta produção é que coloca um rosto do Nordeste, com sotaque do Nordeste, a heróis que ninguém ou muitas pessoas conheciam. Mas, além disso, uma das coisas que mais surpreendeu a todos que tivemos a oportunidade de ir ao Museu do Ipiranga foi um quadro de uma mulher baiana que nos destaca a participação feminina ou a participação das mulheres em processo de independência. O que você pode falar a respeito? Negros, mulheres, pobres, vaqueiros, pescadores, né, ribeirinhos, moradores da beira da praia, moradores da beira do rio. Isso é incrível. Essa parcela dos heróis brasileiros, verdadeiros heróis, verdadeiros insurgentes, foi o povo pobre, que às vezes sem armas, né? Eu falei da Batalha do Ginipapo, as pessoas foram lutar de facão na mão, né? As mulheres, por exemplo, na insurreição pernambucana, esquentavam água para usar a água quente como ferramenta contra o domínio estrangeiro. Então, a participação feminina é incrível. As mulheres tiveram um papel muito grande no processo de independência do Brasil. E, como eu disse, pretos, pobres, insurgentes da beira do rio, da beira do mar, pescadores, vaqueiros, esses tiveram um protagonismo muito grande. E esse protagonismo aparece na série Insurgentes. Tudo muito espirituoso, né? Tudo muito rico de informações também, de elementos paralelos, mas que são muito interessantes. O que me impressiona muito é você ver hoje, 2022, como as populações dessas cidades do interior do Nordeste,
ainda estão profundamente impactadas pelos efeitos do processo de independência, como carregam, né, na sua memória um orgulho, essa vitalidade de dizer eu sou brasileiro, né, bem brasileiro, e eu lutei pela independência do meu país. Eu acho que o orgulho brasileiro está de festa agora com a comemoração da independência. E eu acho que é muito orgulho, não somente para vocês, sino para todo mundo, assistir essa alegria, esse orgulho, essa história que finalmente todo mundo vai poder conhecer por primeira vez no History, a Casa do Bicentenário. Agora vou pedir a toda a equipe tecnológica que divida a pantalla para ter uma multitela para compartilhar com Eduardo, com Tiago e com Ricardo, para que todos os amigos de imprensa possam fazer a pergunta e também, obviamente, com Karen, nossa diretora de conteúdo e produção para o History no Brasil. Marco, estamos prontos quando você estiver com as perguntas do Brasil. Ok, obrigado, César. Eu vou chamar o Eric Neves, do Notícias da TV. Eric, está aí? Sim. Vai. Obrigado, Marco. Olá, César, olá a todos, gente. Uma ótima tarde. Eu queria fazer essa primeira pergunta para o Tiago, que eu conheço, já trabalhei tanto como coleguinha de profissão, né, tanto como historiador, e acho que nos últimos anos você ganhou um retorno muito bacana nas redes sociais, principalmente com os vídeos curtos, né, contando um pouco da história do Brasil, seja no Instagram, no TikTok, e ali você faz, né, pelo que a gente vê, tudo sozinho, digamos assim. Queria saber como é que foi, né, agora tá com essa produção do History já em um outro patamar, levando esse trabalho que você já fazia nas redes sociais agora para a série. Ô, Eric, obrigado pela pergunta. Foi muito interessante, porque realmente me tira do lugar da minha zona de conforto mesmo. Você sabe, que me acompanha, que eu gravo com o meu celular, muitas das vezes em situações atípicas, mas o History é uma casa que eu tenho um relacionamento há 7 anos. Então, isso daí me trouxe uma confiança na equipe, me traz também que eu não perca a minha identidade, e eu acredito muito que melhorou a minha entrega com toda a condição que o History deu para eu poder fazer essa série. É uma série que tem a minha marca, você sabe disso, ou seja, eu sou alguém que estou trafegando pelas ruas, estou trafegando pelas praças, é assim que eu acredito, nessa troca contínua com as pessoas, com o improviso, com o imprevisto, mas quando você tem a possibilidade de trabalhar com uma equipe tão boa do History, claro que o conteúdo e a entrega fica melhor. Obrigado pela pergunta. Imagina. Marco, a seguinte pergunta. Olha, eu estou achando que a apresentação já foi tão boa que não tem mais ninguém na fila para fazer pergunta. Vocês não querem se manifestar, pessoal? Não tem nenhuma curiosidade para saber? Eu tenho muitas curiosidades. Podemos perguntar mais coisas. Eu acho que seria muito importante para nós, Ricardo, que você elaborara um pouco mais de informação para insurgentes, porque ninguém tem ideia do que pode esperar na estreia do 5 de setembro desta produção. Insurgentes. Ok. Então, a ideia de Insurgentes, que tem também uma equipe, né, multiestadual aqui, né, a diretora Jana Leite, da Bahia, o diretor de fotografia, o pernambucano Ed Verazin, e a produção de São Luís do Maranhão, a coprodução. Então, na verdade, Insurgentes é uma tentativa de revelar uma história brasileira que não foi tão explicitada, que nunca apareceu nas grandes produções, que nunca apareceu nos livros didáticos, né? Os jovens, eu sou professor há 40 anos aqui em Salvador, e vou dizer a vocês, uma boa parte dos meus meninos, dos jovens do Brasil, eles ficaram curiosíssimos de entender quem são esses insurgentes, né? O foco não está nos grandes personagens, aqueles que são as figuras homenageadas nas estátuas e tal. O foco está na participação daqueles personagens que nós trazemos, que tem nome, que tem registro, que tem documentação, mas que são aqueles personagens que estavam ali, digamos assim, durante um bom tempo na coadjuvância da história, mas que agora aparecem definitivamente como protagonistas. Foi muito bom cair na estrada, foi muito bacana, como eu disse, foram dezenas de cidades,
dezenas de profissionais envolvidos para que a gente fosse em cada cantinho, naquela cidadezinha, naquele cemitério escondido. Tem uma história incrível, a gente descobriu lá um cemitério dos bem-te-vis, aonde foram colocados muitos das vítimas, né, do processo da luta lá, da balaiada, e você vê as pessoas que moram ali ao redor, eles sabem quem são aqueles soldados, quem são aqueles insurgentes que estão enterrados ali, os corpos estão ali, que armas eles usavam. Então, trazer isso à tona é um trabalho fantástico. Foi um trabalho hercúleo, difícil, né, de desencavar isso, mas, ao mesmo tempo, foi um trabalho extremamente compensador. E tenho certeza, né, transformar isso em um episódio, horas e horas de gravação, de depoimentos, e trazer para vocês assim, o suprassumo, a essência do que foi isso, vai ser uma honra e um prazer muito grande. Insurgente está aí, a partir do dia 5 de setembro, para mostrar esse outro lado, aqueles personagens que nem sempre aparecem na história, mas que precisam ser revelados, sim. Foi uma honra muito grande fazer parte desse projeto. Ricardo, muito obrigado. Eduardo Bueno está con nós, ele tem um problema técnico para vídeo, mas está com nós em áudio. E você sabe que esse cara pode falar sem problema nenhum. Então, vamos primeiro com uma... Marco, eu vejo aí que é uma pergunta de Paulo Gustavo. Você me ajuda? Paulo Gustavo. Vamos lá, Paulo. Vamos. Edu, pena que eu não estou te vendo, porque eu acho que você é uma figura muito divertida. Acho que a gente conversou uma vez, um outro programa do History. Mas é o seguinte, eu estou aqui com o seu livro e me espanta o fato de você conseguir a letra K, né, de Kensburg, Condessa de Kensburg, mas não tem o W. Que absurdo é esse? Não tem nenhum fato com W para poder contar da história do Brasil? Brincadeira, óbvio, né, que nem tudo é perfeito. Eu queria saber o seguinte, como é que você conseguiu adaptar esse livro para essa série? Como é que foi a jogada? Você conseguiu encontrar bastante informação audiovisual para poder montar essas cápsulas? Porque isso aí é um negócio muito legal. Ah, que legal. Vocês me ouvem? Estão escutando? Porque aqui o meu sinal está realmente péssimo. Vocês me ouvem? Ah, que bom. Sim, perfeito, bom. Então, perfeito. Então, são duas coisas diferentes, né? A adaptação do meu livro, Dicionário da Independência, se deu em forma de cápsulas, no qual eu selecionei essas 23 letras e um verbete para cada uma delas. Então, é um desafio bem legal que eu tinha que falar em 2 minutos aquele tema específico. Como, dentre as minhas inúmeras qualidades, a modéstia é a maior delas, mas o poder de síntese não é uma delas. Então, eu consegui fazer em 2 minutos, realmente foi o maior desafio que eu me impus. Então, em 2 minutos, eu falo vários aspectos da independência que eu já tinha abordado no livro, né? Já a série Beijo Brasil é diferente. Aí ela tem toda uma narrativa, a gente fez um roteiro junto, eu e o pessoal da Moonshot, que é a produtora, a gente teve a possibilidade de contar com 2 atores maravilhosos, o Guilherme e a Priscila, que fizeram vários papéis, inclusive as pessoas acham que eram mais atores, de tanto que eles variaram nas suas expressões, nas suas sotaques e tudo, né? E a gente conseguiu, então, estruturar a independência do Brasil como um lado que ela, de fato, foi um novelão. É um novelão, mas não é aqueles novelões vazios e aquelas novelas debochadas que já foram feitas em outras TV. Não, tem o deboche e tem o lado dramatúrgico novelesco, mas tem reflexão, tem pensamento, tem inquirição. Nós estamos inquirindo até que ponto realmente o Brasil é uma nação independente, de que forma esse processo não foi uma independência para poucos, e até hoje o Brasil é um país independente para poucos, né? Então, teve um lado que foi um divertimento tanto fazer, quanto certamente vai ser um divertimento assistir. Mas nos 2 casos, tanto no desafio dos 2 minutos, quanto na série em si, o que a gente quer é reflexão. Reflexão. Eu sempre achei que história pode ser entretenimento também, e é entretenimento, mas é entretenimento com análise, porque se é algo que o Brasil realmente precisa hoje em dia, é pensar e refletir sobre si mesmo, da onde viemos e para onde estamos indo. Espero que não seja para o abismo. Muito obrigado, Eduardo. Deu para ouvir? Agora é uma pergunta
Marco, você me escuta? Eu Sim, acho agora... que Janaína tem uma pergunta para nós. Janaína para o Marco. Janaína, vamos lá? Por favor. Acho que ela está sem conexão. Ela mandou, Enquanto isso... mandou no chat uma pergunta. Oi, gente, vocês me escutam? Agora sim. Sim, agora sim. Olá, vamos lá. Boa tarde a todos. Eu queria saber se vocês têm alguma expectativa aí de audiência com as séries ao longo do mês. Karen? O maior número de pessoas viessem para curtir a nossa programação aí a partir do dia 5. Todo mês de setembro, o History vai estar mais que nunca totalmente verde e amarelo. Então, tem durante a programação, tem no break, tem o programa. Então, a gente espera que o maior número de pessoas venha conferir nossa programação. E, Janaína, eu acho que também uma coisa que é muito importante é que esta é uma oportunidade maravilhosa para que todas as diferentes gerações possam assistir para conhecer ou reconhecer a história do Brasil. Eu acho que uma das coisas mais importantes quando nós criamos conteúdos é que depois do conteúdo, a experiência do History apenas começa. Quando todo mundo fala e compartilha em família ou com amigos para conhecer a história do Brasil, discutir os conteúdos e finalmente conhecer mais da história de nós e ficar com orgulho de que isso é Brasil. Eu acho que é muito importante que todos os meios de imprensa nos ajudem a compartilhar e amplificar essa mensagem para que todo mundo conheça não somente a história que eles querem conhecer da escola, mas a história de verdade. Como o Ricardo falava, essa história dos heróis sem rosto, que agora todo mundo vai poder conhecer com rosto e com voz. Mas, Thiago, o que você acha qual é a audiência que você acha vamos atender? Bom, a gente tem que pensar que, como já nós nos encontramos com a Casa do Bicentenário, o Eduardo já atravessou isso, Ricardo, você, César, a própria Karen, nós estamos oferecendo uma produção de altíssima qualidade. O History já está presente no coração, na mente, no dia a dia, não somente das escolas, mas das universidades, das casas em geral, como um canal onde entrega uma história com seriedade, com divertimento, onde você pode, como o Bueno também gosta de frisar, trazer o entretenimento, mas trazer também a reflexão. Então, a minha expectativa, não só para o Aqui Tem História, mas para todo esse pacote do Bicentenário, é realmente gigantesco, porque nós vamos ser os únicos a oferecer com uma qualidade enorme e com uma seriedade uma sequência de séries sobre um fato marcante e que todo mundo, ou muitas pessoas, estão deixando de lado. O History já está entre os principais canais assistidos no Brasil e, sem dúvida nenhuma, marca mais profundamente a audiência a partir do Bicentenário, sendo a casa desse momento emblemático para a nossa história. Uma maravilhosa resposta. Muito obrigado. Ricardo, você quer adicionar alguma coisa? Eu não tenho dúvida de que a audiência vai para lá, para cima. Assim, né? O Eduardo foi feliz ao dizer que é uma frustração muito grande. Pensem bem, para nós, historiadores, profissionais de história, são décadas esperando o momento do bicentenário. Eu vivi o 1972, né, o Sesc Centenário, pleno regime militar, mesmo assim foi uma festa, lançaram aquele filme lá, o Independência ou Morte, com Tarcísio Meira e a Glória Menezes. Eu fui pequenininho assistindo no cinema. Foi uma emoção tão grande. Então, a gente passou a vida esperando os 200 anos da independência do Brasil e realmente, assim, acabou se transformando em uma outra coisa, né? Essa festa. Acabou se transformando em uma outra coisa. Não precisa a gente entrar muito nesse mérito, mas, assim, a frustração é imensa. Aí, surge o History e traz pra gente a compensação disso. Eu sinto isso nos ambientes acadêmicos, né, nas pessoas que eu converso do Brasil, do mundo todo, assim, que a gente faz contato. E aí, como é que vai ser o bicentenário? Eu digo, olha, se preparem, porque se a gente vai ter, infelizmente, nas ruas, nas escolas, na academia, a gente não vai ter a festa que a gente esperava. Nos sítios históricos, o History vai levar você para os sítios históricos, vai levar você, né, para o lado B da história, vai levar você para conhecer o interior do Nordeste, os insurgentes, e vai levar para as ruas de São Paulo, né?
Tiago, para poder conhecer como é que era esse Brasil de 1822. Então, eu acho que a audiência vai para lá para cima, não tenho dúvida nenhuma. Perfeito. Eduardo, bueno? Sim. Sim. Você queria falar alguma coisa? A pergunta de Yanaina era... Sim, a pergunta de Yanaina era qual audiência vocês esperando para esta programação especial da comemoração da independência do Brasil no History, a Casa do Bicentenário? Olha, eu também, vou falar a minha idade aqui, né? Eu também participei do Sesc Centenário da Independência. Eu tinha 14 anos de idade, né? Vi toda aquela comemoração conservadora, autoritária, mas pelo menos foi feita uma comemoração, uma celebração. Esse ano é vergonhoso de parte do governo, e não só do governo federal, mas estaduais, municipais, muito fraco. Então, eu quero dizer, tem um lado que eu fico orgulhoso, tem outro que eu fico até quase envergonhado, mas eu quero assegurar que a Casa do Bicentenário vai acabar mesmo sendo History, porque olha as séries que a gente montou, olha o que está sendo apresentado, olha o que vai ir ao ar, todas as séries com um olhar diferenciado, uma visão que, em geral, a historiografia oficial não aborda, não analisa, né? 4 ou 5 séries diferentes, né? Todas elas alinhando, repito de novo, entretenimento com reflexão. Então, cara, eu estou felicíssimo de participar desse projeto, porque realmente é constrangedor como foram as comemorações oficiais. Porque se em 1972 elas tiveram todo esse viés autoritário, era um momento de ditadura no Brasil, pelo menos houve mais de 10 seminários, 50 livros foram editados, o filme aí mencionado, né, do Tarcísio Meira, da Glória Menezes, o corpo do Dom Pedro, dessa vez só um pedaço, né, o coração, que aliás ele desejava que ficasse lá, ele desejava, foi um exercício de morbidez cívica, né, trazer o coração dele, quando ele desejou que o corpo viesse, mas o coração ficasse, né? Então, estou muito, muito, muito feliz, não apenas de estar envolvido nessas 2 séries, mas também ter ouvido os meus colegas falarem sobre as séries deles, que eu tenho certeza que vão ser um dos pontos altos da comemoração desses 200 anos aqui no Brasil, no History Channel, que realmente, nesse caso, está se firmando como a Casa do Bicentenário. E não é puxação de saco do patrão, é apenas a verdade. Muito obrigado, Eduardo. Marco, vamos com a seguinte pergunta, por favor. Por favor, Tony Góes, Folha de São Paulo. Olá, boa tarde a todos. A minha pergunta é para Eduardo Bueno. Eduardo, hoje eu recebi um e-mail da TV Cultura dizendo que você participa amanhã do programa Provoca, do Marcelo Tais. Sim. E no e-mail cita um trecho do que você falou no programa, que eu queria saber se também se você usou isso em algum momento de algum programa, os programas que você está envolvido no History. Você fala uma coisa muito interessante, que o Centrão já existia no Brasil desde 1800, desde antes de 1822. O Centrão da época teve um papel fundamental na independência, que eles fizeram uma espécie de uma barganha com Dom Pedro, garantindo a independência e a não pulverização do Brasil em vários países pequenos, como aconteceu no resto da América Latina. Queria saber se isso aparece em algum momento nos programas do History. Achei muito interessante. Olha, especificamente essa ilação verdadeira, né, de que a independência do Brasil foi uma articulação da bancada ruralista do Senado, né, do agropop e do Centrão com Dom Pedro, e cujos principais interesses era a manutenção da escravidão, e por isso o Centrão referendou o projeto separatista dele. Isso eu não chego a falar ali na série do History. Mas só porque não encaixou, porque a gente teve liberdade editorial completa. Mas eu te garanto que, por exemplo, o mergulho que a gente faz freudiano na cabeça do Dom Pedro, deitando ele no divã, pedindo para ele falar do pai, porque lembre-se que, além de ser uma articulação do Centrão, a independência brasileira também foi freudiana, né? É um filho se separando do pai, né? E ainda tendo uma relação muito difícil com a mãe e com o irmão.
Então, me pareceu sempre claro que tinha todo um viés psicológico, psiquiátrico nessa momento de separação. Parece aquela música do Cat Stevens, sabe? Father and Son. It's not time to make a change, just relax. Sabe aquela música, né? Parecia que o Dom João e o Dom Pedro estavam dialogando ao som do Cat Stevens. Então a gente deita o Dom Pedro no divã, eu faço o papel do analista e a gente mergulha na cabeça dele. E então eu acho que isso é tão revelador quanto dizer que o Centrão e a bancada ruralista do Senado foram chaves na independência. E também tem, só para encerrar, não quero me alongar, tem um episódio só sobre as revoluções, que o Insurgentes vai aprofundar mais, mas também trata, e tem um episódio inteiro só sobre as mulheres, que se chama Independência e Artigo Feminino, a Independência. Só o papel das mulheres, além de ter todo um viés ecológico, porque uma das coisas que eu falo na série, gostaria de repetir aqui, enquanto o Riacho Ipiranga for podre, o Brasil não haverá de ser um país limpo. Porque não tem como você sonhar com um país limpo, sendo que o riacho à beira do qual a independência foi proclamada, claro, a independência é um processo, o 7 de setembro é só um momento nesse processo, mas é um momento simbólico. E justamente por um momento simbólico, ter sido do lado as margens de um riacho, que não tem mais margens plácidas, tem margens plásticas, cheia de garrafa PET, cheio de plástico, poluído, podre, sujo, um esgoto a céu aberto. Enquanto o Riacho do Ipiranga for um esgoto a céu aberto, o Brasil não será um país limpo. Então, embora eu não tenha falado dessa coisa que você gostou, que eu falei com o Marcelo, estou a fim de ver o programa também, a gente fala coisas que raras vezes são faladas quando se aborda o processo de independência do Brasil. E eu tenho muito orgulho de ter participado disso, e mais orgulho ainda do History ter aberto as suas portas, a sua mentalidade, o seu sinal para essa mensagem, que é uma mensagem libertária, digna e decente. Muito obrigado, Eduardo. Marco, a seguinte pergunta, por favor. A Ederli Fortunato, do CRI Críticos. Ederli, por favor. Oi, boa tarde a todo mundo. Obrigada pela oportunidade. Boa tarde. A minha pergunta é para os 3 historiadores. Eu tenho ficado um tanto surpresa quando as pessoas falam que ninguém sabe nada das revoltas e do processo de independência, porque eu aprendi tudo isso na escola. Aprendi sobre Sabinada, sobre Felipe dos Santos, que é um cara muito esquecido. Em que momento isso deixou as nossas escolas, desapareceu, foi esquecido nas aulas de história? E como a gente faz para colocar isso de volta, né? Porque era matéria, era coisa que a gente aprendia, data, lugar, nomes, todo esse processo. O que aconteceu para isso tudo desaparecer? Ricardo, você pode responder. Eu acho que a gente teve um ciclo aí muito interessante, né? O regime militar, que já foi tão citado aqui, ele realmente sabotou o ensino crítico, assim, por um lado, e isso foi uma coisa muito complicada. Ao mesmo tempo, quando a gente tem o refluxo, que é a retomada disso, a gente volta com uma tentativa de uma história mais crítica, né? Os jovens estudantes de história, os jovens professores trazem isso, mas aí também se perdeu um pouco do conteúdo, dos elementos, né, que compõem a factualidade, que é importante também, os personagens, os eventos, os sítios históricos. Então eu acho que agora é um momento de reconstrução. A internet, os canais de streaming, né, os canais tudo isso acabou por criar uma nova possibilidade, as redes sociais, os veículos digitais criaram uma nova possibilidade desse reencontro agora de uma visão crítica, reflexiva, como tem sido dito aqui. Todas as séries, elas trazem a reflexão, não é meramente entretenimento, mas, ao mesmo tempo, resgatam essas informações. Eu acho que é o fluxo e refluxo mesmo. Isso acontece em vários aspectos da vida humana e isso acontece com a história do Brasil. O papel que o audiovisual tem é simplesmente fantástico. Essa mecânica de chegar às pessoas através da produção audiovisual, a história chegar a eles, né? Você veja, são 3 historiadores aqui, então são pessoas que tiveram uma formação acadêmica, que vieram da educação, que vieram do processo formativo das universidades, dos mestrados, doutorados, mas que se oferecem generosamente
para construir essa nova linguagem, esse acesso de novo às pessoas. E também eu fico citando as novas gerações, porque é importante, a esse conteúdo que ficou um pouco delegado, assim, que ficou colocado à margem, né, do processo. Mas eu sou otimista, eu acho que quem sabe não é esse o momento, esse setembro de 2022, via History, o caminho para esse reencontro com essas informações, esses acontecimentos tão significativos na história do nosso país. Muito obrigado, Ricardo. Tiago, você tem alguma coisa a adicionar? Tenho. Eu dou aula também para escola, ou seja, os meus alunos são muito o que você está dizendo. Tem ali entre 15 e 16 anos e há um distanciamento por N razões, não que começam agora, atravessam, como o Ricardo disse, um regime militar que diminuiu as ações ligadas aos críticos, mas também há uma falta de conteúdos que a gente possa ofertar dentro das salas de aula. É claro que muitas produções são feitas em diferentes canais na web, entretanto, você ter a credibilidade do History, você ter o acesso do History, facilita para que professores como eu e muitos espalhados pelo Brasil tenham acesso a um conteúdo que possa ser debatido em sala de aula. Portanto, eu também passo aqui uma frase que acho que é fundamental. A audiência desse bicentenário produzido pelo History não fica refém a somente quem vai conectar setembro de 2022. Esse material ele vai ser fundamental para os estudos daqui para frente. É um conteúdo que já chega para a sala de aula para poder contribuir para que personagens que foram esquecidos ou relegados colocados mais uma vez na luz. Concordamos com você, History, a Casa do Bicentenário, por essa razão e muitas razões mais. Agora vamos com a seguinte pergunta, Marco. A pergunta é da Keila Caroline, dois amigos indicam para o Tiago. Ela não está podendo falar, Tiago, vou fazer a pergunta dela, tá bom? Tá. Ela pergunta se o Aqui Tem História vai falar muito sobre gastronomia e São Paulo. Aqui em São Paulo, somos conhecidos pela diversidade, principalmente culinária, e isso enriquece ainda mais a nossa cidade. Os episódios abordarão essa mistura e influência de outros estados? Tá. É Keila, né? Keila. Keila, obrigado pela pergunta. Os episódios do Aqui Tem História vão também trazer a culinária, mas eu chamo a atenção para a importância de São Paulo em 1822. Como também muitos personagens foram relegados, foram deixados em segundo plano, parece que São Paulo somente foi um lugar de passagem. Definitivamente não é isso que nós encontramos num mergulho profundo sobre a história, não só da cidade, não só do estado, mas a história do nosso país. A culinária em São Paulo, ela é marca presente desde sempre. Então você vai encontrar os cantos da cidade onde aconteciam encontros para poder se debater política, para poder se enfrentar à escravidão, para poder conseguir negociar alforrias, para conseguir enfrentar as oligarquias. Então, essas comidas de São Paulo, que também, claro, vão ser refletidas em outras partes do país, especialmente no Rio de Janeiro, a então capital, vão estar presentes dentro dessa série. São Paulo é um tambor do Brasil, é um farol já em 1822 e que a série vai tentar, de uma maneira, conectar e traduzir. Muito obrigado. Agora vamos com a última pergunta de hoje, Marco. Sim, é o Alan Uemura, do Thunderwave website. Alan? Será que ele saiu? Deixa eu ver. Um momento, por favor, gente. Sim. Eu acho Verifica. que ele, caiu a conexão dele, por algum motivo. Não tem nenhum problema, as coisas acontecem. Bueno, finalmente, me gustaría las palabras finales de cada uno de ustedes. Vamos a empezar con la única dama de hoje, Karen Santiago. Mais uma vez eu queria convidar todo mundo para curtir a nossa programação. Como foi dito aqui por todo mundo, é uma programação super acessível para todas as idades, que vai enriquecer ainda mais tudo que a gente sabe e às vezes não sabe sobre a independência do nosso país e sobre toda a nossa história.
Eu estou muito feliz com essa programação, nós todos do History estamos muito felizes em ser a casa do Bicentenário, em estar tão verde e amarelo. Vocês viram que tem cápsulas de pessoas falando, nossa audiência falando o que é ser bem brasileiro na nossa programação, e por ter esses talentos maravilhosos, brasileiríssimos, que já são nossos amigos na nossa tela. Então é isso, convido todo mundo, setembro, Bicentenário no History. Muito obrigado, Karen. Tiago, agora com você. Eu quero agradecer ao History, agradecer ao César, que está mediando, agradecer ao Eduardo, ao Miguel, ao Raul, a Karen, a toda a equipe do History. É claro que é um orgulho para mim fazer parte dessa casa que tanto acompanho, tanto acredito, e chamo a atenção por Aqui Tem História, por um fato que no mundo inteiro é um debate e que o History também traz no momento oportuno do Bicentenário, que é olhar para os centros das nossas cidades, lugares que também são deixados de lado, lugares que muitas das vezes sofrem os mais diferentes problemas, como em São Paulo, como no Rio de Janeiro. Então uma série como essa mostra que o centro da cidade de São Paulo é um lugar fundamental para o desenvolvimento do nosso país, para o debate sobre o Bicentenário. Muito obrigado e contem comigo para o que vier. Tchau, tchau. Obrigado a você uma vez mais, Tiago. Agora vamos com Ricardo. Eu também quero deixar claro assim, a minha honra, a minha felicidade, né? Fazer parte da equipe do History e ser convocado para a seleção brasileira, talvez para uma seleção mundial. Então é uma satisfação sem tamanho, né? E estar ao lado de gente que eu já admiro há tanto tempo, né? Como o Tiago, o Eduardo. Então isso é fantástico. E agradecer muito por todos os recursos que foram criados. É uma super produção, sim, né? São centenas de profissionais envolvidos nessas séries, os melhores do Brasil. E dizer a vocês que assistam. Insurgentes está muito bacana. Insurgentes é a revelação do que é realmente aquele Brasil que participou da construção da nossa cidadania, da nossa história, mas que nem sempre foi colocado como protagonista. Queria dizer a vocês que assim, o papel da história é fundamental. Eu costumo dizer assim, que não esquecer é uma forma de fazer justiça. E esse é o grande papel dessa ciência magnífica, trazida à tona com tanta riqueza pelo History. Estamos juntos, felizes da vida, e vamos comemorar na Casa do Bicentenário os 200 anos de independência do Brasil. Muito obrigado, Ricardo. Agora vamos com Eduardo Bueno. Eduardo. Então, tem dupla sertaneja, dupla caipira, mas o History conseguiu unir um trio, né? Tiago, Ricardo e Eduardo. Os nomes chegam a ser sonoros. Então é óbvio, eu acho que ficou claro que teremos agora a segunda temporada desses 3 episódios. É óbvio. Eu até já tomei a liberdade de trazer um contrato em branco aqui, César, que você, o Miguel, o Raul e o César já podem tomar a liberdade de assinar, e a Karen, porque certamente no ano que vem teremos a segunda temporada de B de Brasil e das outras 2 séries. Porque, sério, eu tenho absoluta convicção, absoluta certeza de que essas 3 séries serão um sucesso. A minha, obviamente, a nossa, né, do B de Brasil eu conheço bem, as outras 2 eu vi trailers e vi as chamadas, sei que elas envolvem, sei que elas apaixonam, sei que elas investigam o Brasil de um jeito diferente e, acima de tudo, envolvem, apaixonam, porque, como foi falado ali, acho que pelo Tiago, né, não dá mais para a gente manter a história só aprisionada dentro da sala de aula. Claro que a sala de aula é fundamental, é decisiva para o estudo da história, mas no mundo audiovisual, no mundo do streaming, no mundo da imagem, a gente não pode mais querer que o aluno se prenda única e exclusivamente a uma retórica que, na verdade, é do século XIX. A gente tem que fazer com que os interessados em história em geral, e os alunos em particular, também tenham essa aproximação do audiovisual, com o qual eles estão acostumadíssimos por causa do celular. Então, a gente está oferecendo ao Brasil 3 séries maravilhosas, e embora eu agradeça muito ao History, como o Tiago e o Ricardo já agradeceram, eu gostaria também que o History nos agradecesse. Muito obrigado, History, e espero os agradecimentos de vocês. Muito obrigado, Karen, Ricardo, Tiago, Eduardo, e todas as pessoas que todos os dias
fazem o trabalho de criar um conteúdo diferenciado para History Brasil, que hoje é a Casa do Bicentenário. Muito obrigado a todos e até a próxima. Obrigado. Valeu. Obrigado a todos. Brasil, país continente, lar de mais de 200 milhões de pessoas, berço de uma cultura riquíssima que enche de orgulho brasileiras e brasileiros. Um país completando os 200 anos da sua independência. Motivo mais do que nobre para que o History Channel comemore em grande estilo. Oi, eu sou o Eduardo Bueno e estou de volta aqui no History Channel. Em setembro, estreiam novas séries e conteúdos inéditos. Começando aqui pelo Riacho Ipiranga, na série B de Brasil, especial 200 anos da independência. Vamos descobrir juntos de que forma que o Brasil tanto lutou para ser a nação independente que é hoje. E eu vou entrevistar especialistas, historiadores e, por mais incrível que pareça, também estarei junto com os verdadeiros protagonistas dessa história. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Mas não foi só isso que você disse, não. Dicionário da Independência. De A a Z. Desafio 2 minutos para cada letra. Valendo E de escravidão. Na série Dicionário da Independência, vou te contar, por meio das palavras mais importantes, todos os detalhes desse turbulento processo, de A a Z. Vem descobrir. A independência do Brasil não foi um mero desfile, uma parada, um passeio. Não, foi um processo sangrento e violento. Mas quanto a gente realmente sabe dessas batalhas que foram travadas para que a gente pudesse conquistar os nossos direitos? Mais de 200 pessoas deram suas vidas pela independência do Brasil. Do outro lado, a tropa portuguesa, liderada pelo Major Fidié, era composta por soldados muito bem treinados e armados com mosquetes e canhões. Insurgentes é uma série de 5 episódios que vai narrar a história dos heróis menos conhecidos do Brasil. O sangue derramado por brasileiros e portugueses foi a base da adesão do norte do país à independência do Brasil. Tendo ocupado o Ministério das Relações Exteriores no governo de 4 presidentes, Rio Branco, que nada herdou do pai, pouco deixou para os filhos. A série Inventores do Brasil, apresentada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, vai recuperar a memória das mais influentes personalidades da nossa história e mostrar como os diferentes personagens ajudaram a pensar e a construir o Brasil. Um olhar sobre os homens e as mulheres que fizeram do Brasil o que ele é hoje. Em setembro, o Brasil inteiro vai comemorar o bicentenário da sua independência. E não restam dúvidas que o melhor lugar para festejá-lo vai ser aqui, no History Channel.